Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 16 de fevereiro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha a nossa programação diariamente, o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira, agora 6h36. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Polícia Rodoviária Federal faz 3.500 flagrantes de excesso de velocidade no Carnaval em Goiás. Governo de Goiás vai instalar 564 câmaras de monitoramento em 9 municípios em 2024. Brasil se mantém na 5ª colocação em primeiro no ranking de seleções da FIFA de 2024. Mapa admite soja abaixo de 145 milhões de toneladas. Desenrola Brasil faz parceria com Serasa para ampliar acesso ao programa de renegociação de dívidas. Centro-Sul processa 714 mil toneladas de cana na segunda quinzena de janeiro, é o que diz a Única. O UFG lança ferramenta que promete proteger goianos de tempestades. Receita Federal prevê arrecadação de 32 bilhões de reais para a educação nesse ano. 6h37. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. 6h37. Olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública suspendeu banhos de sol e visitas sociais nos 5 presídios federais do país nesta quinta e sexta-feira, após a fuga dos 2 detentos da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A portaria assinada pelo diretor do Sistema Penitenciário Federal Substituto, José Gomes Vaz, também suspende a visita de advogados e atividades de assistência educacional, laboral e religiosa. Ficam mantidos apenas os atendimentos emergenciais de saúde. É a primeira vez que há uma fuga em presídio de segurança máxima desde a inauguração do Sistema Federal em 2006. Os fugitivos foram identificados como Deibson Cabral Nascimento, o Chapa, e Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu ou Deizinho. Os dois cumpriam pena no complexo penitenciário de Rio Branco, no Acre, e foram transferidos para o presídio de Mossoró em setembro de 2023. Ambos são ligados ao Comando Vermelho. Além do Rio Grande do Norte, o Brasil tem outros 4 presídios federais classificados como unidades de segurança máxima em Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Porto Velho, em Rondônia e Brasília, no Distrito Federal. A penitenciária de Mossoró foi inaugurada em 2009. Tem capacidade para até 208 presos. Outras lideranças do Comando Vermelho estão no local, como Fernandinho Beiramar e Marcinho VP. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, já recebeu mais de 200 pedidos de suspeição ou de impedimento contra o ministro Alexandre de Moraes, o relator das investigações da Corte sobre o 8 de janeiro. As medidas foram encaminhadas ao Supremo por réus do 8 de janeiro. Barroso está analisando as linhas argumentativas e deve decidir em breve sobre todas as arguições apresentadas. A discussão voltou recentemente ao noticiário por causa de um recurso do coronel Marcelo Câmara, preso por suposta participação no 8 de janeiro. De acordo com a investigação da Polícia Federal, Câmara teria atuado para monitorar Moraes como parte do plano de prisão de magistrados do STF, instalação de um possível regime ditatorial no país. Para a defesa do coronel, o fato de Moraes ser uma parte interessada no caso pode ter sido vítima de perseguição. Isso prejudicaria a posição do ministro como relator do caso. E o governo anunciou o repasse de 1,5 bilhão de reais para fortalecer estados e municípios no combate à dengue. Quem traz essa matéria é Landara Lima.
Com a alta de casos de dengue no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou um repasse de 1,5 bilhão de reais aos estados e municípios e o Distrito Federal para o enfrentamento da doença. Para receber o recurso, o estado ou município deve enviar ao governo federal um ofício com declaração de emergência em saúde e também apresentar um plano de ação com a condição de saúde local. Os repasses dos recursos serão mensais durante a vigência do decreto de emergência. O cálculo dos recursos vai considerar alguns critérios, como destaca o consultor de orçamento César Lima. O cálculo desses recursos a serem encaminhados serão feitos em 3 áreas, né? Atenção primária, vai considerar a quantidade de equipes, programas e serviços que são cofinanciados pela Secretaria de Atenção Primária, né? E levando em conta também o teto federal. No serviço de média e alta complexidade, considera a assistência à saúde prestada pela rede de atenção e urgências, né? E na vigilância em saúde, o cálculo será relacionado às ações de vigilância em saúde no enfrentamento do surto de dengue. Até fevereiro, o Brasil já registrou 532.921 casos prováveis de dengue. Segundo a médica infectologista Eliana Bicudo, o aumento do número de casos de dengue está relacionado a fatores tanto ambientais como a ausência de saneamento básico. Ela destaca que a prevenção da dengue passa pelo controle de criadouros do mosquito transmissor da doença. A prevenção da dengue, ela passa pelo controle dos criadouros. O que são os criadouros? Local que permite a multiplicação do mosquito. Não são vasinhos de plantas só dentro do seu domicílio que vai causar essa multiplicação do vetor. E sim, o destino adequado do seu lixo doméstico e industrial. O levantamento realizado pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Fiocruz estima que o número de casos de dengue no Brasil pode chegar a 5 milhões em 2024. Reportagem Landara Lima. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 agora. Apesar da irresponsabilidade de muitos e da chuva que caiu nos 5 dias, o período de carnaval nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás apresentou em 2024 uma considerável redução no número de acidentes e mortes em comparação com o mesmo período do ano passado. Chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal o alto número de condutores que foram flagrados dirigindo com a velocidade acima da permitida. Entre os dias 9 e 14 de fevereiro foram registrados em todo o estado 35 acidentes que deixaram um morto e 42 feridos. No mesmo período, em 2023, a PRF atendeu 37 acidentes e deixaram 54 feridos e 4 óbitos. Velocidade acima da máxima permitida, ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi a infração que gerou o maior número de multas nesse ano, 3.570. O segundo lugar, que culminou com a emissão de 657 notificações, ficou com as ultrapassagens proibidas, seguido pela falta do cinto de segurança, que gerou multa para 446 motoristas. Outros 86 motoristas foram flagrados dirigindo após ingerir bebida alcoólica e 46 abordados levavam crianças sem uso do equipamento de proteção. Segundo a polícia, o aumento no efetivo e na fiscalização colaboraram para a queda considerável no número de acidentes graves em 2024. E o governo de Goiás anunciou a instalação de 564 câmeras de monitoramento em 9 municípios ao longo deste ano. O objetivo, segundo a gestão, é tornar a segurança pública mais ágil, eficiente e tecnológica. E está prevista a instalação de 331 câmeras nos municípios do entorno do Distrito Federal: Águas Lindas de Goiás, Formosa, Lusiânia, Planaltina, Cidade Ocidental, Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto. Além disso, a região da 44 em Goiânia vai receber 22 equipamentos a partir de uma verba de emenda parlamentar. Já a cidade de Goiás vai receber outras 43 por meio de um projeto piloto para transformar o município histórico em uma cidade inteligente modelo. O projeto faz parte do programa Cidades Inteligentes, que está sob os cuidados da Secretaria-Geral de Governo, por meio da Subsecretaria de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes. Os equipamentos poderão realizar reconhecimento facial de pessoas desaparecidas procuradas pela Justiça e analisar as suas características físicas, além de fazer a leitura de placas de veículos.
645 casos de Covid em pontos de testagem aumentaram mais de 20% na capital Goiânia. Quem traz os detalhes é Laila Alves. Os resultados positivos nos testes rápidos da Covid-19 dos pontos de testagem ampliada da Prefeitura de Goiânia tiveram aumento nesta semana. A média da positivação subiu de 20% para quase 24%. A busca pelo teste também aumentou. Na semana anterior ao Carnaval, foram feitos 3.500 exames em 6 locais de testagem na capital. Nos 4 dias de festividades, foram 4.000, um aumento de mais de 14%. A infectologista Marília Turque disse que a busca pelos exames tem aumentado na rede pública e na rede privada. Para ela, as festas de fim de ano e o carnaval criam um cenário propício para o aumento de infectados pela Covid-19 e por outras doenças respiratórias, o que pode ser evitado com vacina e com outras medidas de proteção. Então, quem está com sintoma respiratório deve manter distanciamento, se possível ficar isolado em casa, mas na maioria das vezes a pessoa, se precisar sair, etc., usar máscara. É importante, sobretudo em alguns grupos, fazer o teste, saber se é Covid ou não. Tá? Existe medicação antiviral específico indicado para casos de Covid em pessoas que têm critérios de gravidade. Isso vai diminuir o risco de casos graves, de internação e de óbito. E uma das medidas muito importantes, fundamentais, que mudou a pandemia foi vacina. De acordo com o painel online de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 4 semanas foram registrados 663 casos suspeitos da Covid-19, 492 casos confirmados e nenhuma morte na capital. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. A FIFA divulgou a primeira atualização do ranking mundial de seleções de 2024. O top 10 seguiu da mesma forma que na temporada passada. As seleções europeias e sul-americanas ainda não entraram em campo nesse ano. As movimentações no ranking foram por causa das partidas disputadas na Copa Africana das Nações e na Copa da Ásia. Campeão da Copa da Ásia, o Catar foi a seleção que mais ganhou posições no ranking, saltando do 58º lugar para o 37º. Jordânia, finalista da competição asiática, ganhou 17 posições e ocupa o 60º lugar. Finalista da CAN, a Nigéria ganhou 14 posições e está na 28ª colocação. Já o Marrocos ultrapassou os Estados Unidos e está na 12ª posição, atrás do Uruguai e também da Croácia. Noite de Pedro em Aracaju, o atacante fez os 3 gols da vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Bangu nesta quinta-feira. Diante do estádio Batistão lotado, o rubro-negro teve dificuldade de encaixar o seu jogo diante da retranca alvirrubra, mas insistiu até encontrar espaços para dominar o jogo. Com essa vitória, o Flamengo chegou a 18 pontos e superou o Fluminense no saldo de gols para assumir a liderança do Carioca. O Bangu continuou com 5 pontos e vê diminuída a diferença para o Sampaio Correia, o penúltimo colocado que venceu na rodada e chegou a 4 pontos. O Flamengo agora volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Boa Vista. Já o Bangu terá pela frente o Sampaio Correia em confronto direto também na terça. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. Em missão oficial aos Estados Unidos, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, admite uma safra de soja no Brasil abaixo de 145 milhões de toneladas. Em referência ao último dado oficial da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que em levantamento divulgado na semana passada apontou um volume de 149 milhões de toneladas, Geller disse que trata-se de um dado ainda muito conservador. A primeira projeção da CONAB no início do ciclo atual era de 162 milhões de toneladas. O secretário, que participa do 100º Agricultural Outlook Forum, evento organizado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em Arlington, também comentou sobre as primeiras percepções de área da nova safra norte-americana
e das projeções para cotações médias das principais commodities agrícolas para 2024. Ainda segundo Geller, a intenção dos Estados Unidos em reduzir a área de milho em 3,8%, de 38,28 milhões para 36,82 milhões de hectares, pode ser um alento para as cotações do Brasil, que seguem deprimidas. Não que isso resolva a questão de preços em baixa, mas é um elemento que pode ajudar. Já sobre a soja, a cultura que deve ganhar mais área nos Estados Unidos em 2024, o secretário prefere cautela. Ele diz que é preciso, Daliana, esperar a definição da safra e da quebra aqui no Brasil. Pelas projeções do Departamento de Agricultura americano, de exportação de soja e milho por aquele país, 51 milhões e 55 milhões respectivamente, o Brasil deve se manter líder nos embarques mundiais de soja. E a depender da safra brasileira do milho, em especial a segunda safra, seguir como maior exportador do cereal ou voltar para a segunda posição. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. E o governo federal anunciou uma parceria entre o Desenrola e o Serasa, plataforma que reúne informações de inadimplência na reta final do programa de renegociação de dívidas. Com o objetivo de facilitar o acesso e ampliar o alcance, os beneficiários agora podem obter as ofertas do programa nas mesmas condições pelo Serasa Limpa Nome. A parceria já está em funcionamento e pretende aumentar as adesões ao programa na reta final. O governo estendeu o prazo até 31 de março para beneficiar consumidores que apresentaram dificuldade com o sistema de renegociação. No fim de janeiro, o governo também promoveu outra alteração às regras referentes ao acesso do sistema por meio da plataforma gov.br. A medida permitiu o parcelamento de dívidas renegociadas pelo programa para devedores com conta nível bronze. Anteriormente, somente contas com a certificação digital ouro ou prata podiam parcelar os valores. E este ano a Receita Federal projeta uma arrecadação histórica, ultrapassando a marca de 32 bilhões de reais destinados à contribuição social das empresas vinculadas à Previdência Social. Dessas cifras, mais de 19 bilhões de reais serão repassados aos estados, ao Distrito Federal e também aos municípios, sob a forma de salário e educação, fortalecendo o investimento público na educação. Os critérios e valores para a distribuição foram divulgados pelo Ministério da Educação na última quarta-feira, por meio de uma portaria veiculada no Diário Oficial da União. Segundo o documento, a parcela destinada a cada ente federado é calculada conforme estabelecido em lei, correspondendo a 2/3 de 90% da arrecadação líquida apurada. O terço restante desse percentual constitui a cota federal, enquanto que os 10% remanescentes são direcionados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Para determinar a fatia destinada a cada estado e município, utiliza-se o censo escolar como referência, levando em conta o número de alunos em cada rede de ensino da educação básica pública em relação ao total nacional, multiplicado pela estimativa de arrecadação. Em termos práticos, os estados, o Distrito Federal e os municípios recebem um salário educação por vaga, cujo valor varia de acordo com a arrecadação mensal e é disponibilizado no site do FNDE. E mais de 20 mil usuários que tiveram celulares roubados no país pediram bloqueios de aparelhos em programa do governo federal. Os detalhes dessa reportagem com Rafael Mesquita. O programa Celular Seguro do governo federal já recebeu mais de 20 mil alertas de bloqueios de usuários vítimas de roubo, furto ou que perderam um aparelho. Mais de 1.400.000 usuários se cadastraram. O especialista em segurança digital, Tiago Sabino, alerta que o aplicativo não tem o objetivo de rastrear o celular. A intenção do aplicativo é facilitar as denúncias por roubo, agilizando o processo. Então, quando o aplicativo é roubado, a gente consegue, através de um canal único, denunciar para todas as aplicações e para todas as empresas envolvidas. As empresas que estão afiliadas, elas se comprometem a bloquear as contas, os aplicativos em até 30 minutos. Algumas dizem 10, outras 30. Então, até 30 minutos a gente tem os aplicativos bloqueados. As redes sociais e alguns outros aplicativos, eles ainda não estão associados a esse programa. Então, a ideia é que a gente tenha camadas extras de segurança, como, por exemplo, o duplo fator de autenticação. Hoje, o nosso smartphone ele permite que a gente tenha uma segunda senha simplesmente para abrir o aplicativo.
Então a gente pode colocar essa senha, a gente deve colocar essa senha em aplicativos de redes sociais, bancos, aplicativos de fast food, que a gente faz compras, aplicativos de compras pela internet, porque ali a gente movimenta valores da nossa conta e também na nossa galeria de fotos e outros aplicativos que têm outros dados sensíveis. O acesso ao celular seguro é feito por meio do cadastro no site gov.br, que é a plataforma de serviços do governo federal. Os aparelhos celulares podem ser registrados através do site celularseguro.mj.gov.br ou pelo próprio aplicativo disponível em Android ou iOS. Os usuários consideram importante garantir a própria segurança digital. Você toma alguma medida de segurança para, em caso assim de furto, roubo, você não ser furtada aí com os aparelhos ou com os seus aplicativos, seus dados? Pior que não, que se roubar, leva tudo. Mas eu não fiquei sabendo esse aplicativo não, porque nós já tinha instalado mesmo, sabe? É importante, né? Porque a gente usa tudo, o celular para tudo hoje em dia, né? Então, se puder resguardar tudo, é melhor, né? Além de cadastrar o telefone pelo aplicativo, o usuário pode registrar uma ou mais pessoas de confiança para que, em caso de furto ou roubo do aparelho, elas possam bloquear o celular em nome da vítima. É preciso sempre estar atento para não cair em golpes, afirma o especialista Tiago Sabino. Não usar o Wi-Fi em locais públicos, tudo que a gente faz ele pode estar sendo monitorado, interceptado por alguém. Sempre ter senhas complexas, não usar aquela senha que é a data de aniversário, senhas óbvias. A gente tem que ter uma senha com maiúscula, minúscula, um caráter especial, um número. Essas senhas ajudam bastante, dificultam bastante a vida dos bandidos. Manter sempre o localizador do dispositivo, tanto o iPhone, Android, eles têm a possibilidade de você rastrear o dispositivo, então manter essa função sempre ativa e desativar todas as funções que ajudam o criminoso, como por exemplo, colocar o celular em modo avião quando ele estiver travado. Então, através das configurações a gente consegue desativar para que se você perder ou tiver o celular furtado, o bandido não coloque ele em modo avião, bloqueando que você consiga encontrar e rastreá-lo novamente. O especialista ainda destaca que aplicativos de operadoras de telefonia, de transporte, fast food e de investimentos podem ser bloqueados com o aplicativo Celular Seguro, diferente das redes sociais que não estão associadas ao programa. Para esses casos, a criação de uma segunda senha através do duplo fator de autenticação é a orientação para garantir a segurança digital. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. A Universidade Federal de Goiás, a UFG, lançou uma ferramenta que promete proteger os goianos de tempestades. O modelo é composto por inteligência artificial que prevê chuvas a curto prazo, de diferentes níveis de precipitações e com apenas 6 horas de antecedência. Segundo a universidade, a ferramenta é inédita no Centro-Oeste, possibilita a preparação da Defesa Civil e das atividades econômicas que dependem das condições meteorológicas. Além disso, possui um custo computacional menor que os modelos de previsão de tempo convencionais. O novo modelo disponibiliza aos usuários diversos mapas de probabilidade de chuvas em diferentes estados, mas com destaque para Goiás. De acordo com a UFG, a ferramenta foi testada na previsão para a região do sudoeste goiano durante os últimos 6 meses e o resultado foi satisfatório. Vale destacar que produtores rurais tiveram acesso à plataforma que compõe parte dos produtos do Sistema de Informações Agrometeorológicas pelo sudoeste goiano, resultado de uma parceria entre o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial e o Sempa Cerrado. A ferramenta pode ser acessada por meio do site da UFG. E ainda sobre Goiás, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Bruno Peixoto, usou a tribuna ontem para declarar que não vai disputar a Prefeitura de Goiânia. A fala abriu o retorno do ano legislativo da casa. Assumo aqui o compromisso de permanecer na Assembleia, foi o que declarou em sessão que contou com a presença do governador Ronaldo Caiado. Bruno ainda aproveitou para esclarecer que vai trabalhar para disputar mandato de deputado federal em 2026. Ele afirmou ainda que estará na linha de frente da companhia de Caiado para a presidência da República. Peixoto já tinha dito que não seria mais pré-candidato à Prefeitura de Goiânia. Aliados, contudo, ressaltavam que se tratava de um recuo estratégico e que ele ainda trabalharia para mais perto das convenções se colocar como nome da base.
E o estado de Goiás tem 8 mortes por chikungunya, investigação e mais de 60 registros de Zika. Daniele Versiani é quem traz os detalhes. Goiás tem 61 casos de Zika vírus confirmados e chama a atenção o fato de que destes, 60 são em Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal. O outro registro é de Santo Antônio do Descoberto, na mesma região. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que há 136 casos notificados em todo o estado, o que representa um aumento de 312% se comparado com o mesmo período de 2023. Dos registros confirmados em Goiás, 4 são em gestantes. Em entrevista à CBN, a superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, disse que a confirmação em grávidas é o que mais preocupa. Em relação à Zika, o que nos preocupa lá em Águas Lindas não é só o número de casos confirmados, mas principalmente os casos de Zika em gestantes. Porque a gente sabe que na gestante a sequela, a consequência dessa infecção é muito grande, porque a criança pode nascer com microcefalia ou alguma outra malformação neurológica. Então, é muito importante que as gestantes, não só de Águas Lindas, mas do estado como um todo, se protejam. Usando roupas de manga comprida, eu sei que no calor é muito difícil, mas é uma forma de proteção. Usar repelentes, o dia todo, repelentes que são indicados para gestantes, porque dessa forma a gente evita a picada do mosquito e a infecção. Outra preocupação é em relação à chikungunya. Isso porque há mais de 1.000 casos confirmados em Goiás. Além disso, de acordo com Flúvia Amorim, 8 mortes que podem ter sido causadas pela doença são investigadas no estado. Ela chama a atenção principalmente para a chikungunya prolongada. Além dela se prolongar, ela pode ser incapacitante. A dor, de alguns casos que a gente acompanha, é uma dor articular nas juntas das mãos, principalmente dos pés, tão forte que impossibilita a pessoa, às vezes, de pegar um celular, de escrever, até de andar. Então, além de ser prolongada, ela causa esse desconforto e essa incapacidade. E, infelizmente, em alguns casos, inclusive, cronifica. A pessoa fica com essa dor articular de forma crônica, permanente, e aí devendo fazer um tratamento para aliviar esses sintomas. Então, é uma doença e, além de tudo, pode levar a óbito também. Nós temos 8 óbitos em investigação por chikungunya no estado. A chikungunya e a zika, assim como a dengue, são doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti. As 3 têm sintomas idênticos no início, o que dificulta o diagnóstico. Daniela Versiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15. E o Atlético Goianiense deu show na noite desta quinta-feira e goleou Goiatuba por 6-0 em jogo da 9ª rodada do Campeonato Goiano. A partida foi disputada no estádio Antônio Ascioli. Com a vitória, o Atlético Goianiense chega aos 19 pontos na 3ª colocação e garante a classificação para as quartas de final. Foi a 5ª vitória seguida do time rubro-negro. O Goiatuba, por sua vez, levou um golpe duro. O Azulão só tinha perdido na estreia do Campeonato Goiano e segue na 4ª posição, agora com 15 pontos. E o Palmeiras venceu o São Bernardo por 1-0 nessa quinta-feira, em jogo da 8ª rodada do Campeonato Paulista no estádio 1º de Maio. O resultado mantém a invencibilidade do time de Abel Ferreira no estadual, antes do clássico contra o Corinthians, e deixa o Bernoso fora da zona de classificação das quartas. O Palmeiras chegou aos 17 pontos da liderança do Grupo B, com 5 de vantagem para a Ponte Preta, segunda colocada da chave, e ainda briga com o Santos pela liderança geral. O Peixe tem 19 pontos com a partida a mais. O São Bernardo parou nos 12 pontos da 3ª colocação do Grupo D. O Palmeiras volta a campo nesse domingo para o clássico contra o Corinthians às 18 horas de Brasília, na Arena Barueri. Já o São Paulo recebe o São Bernardo, recebe o Santo André, novamente no 1º de maio, às 19 horas de Brasília. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E as usinas do Centro-Sul do Brasil moeram 714 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de janeiro, referente à safra 23-24, em comparação com as 307 milhões de toneladas em igual período do ano passado. O resultado representou uma alta anual de 132,35%, é o que informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, em levantamento quinzenal divulgado ontem. Conforme relatório da Única, operaram na segunda quinzena de janeiro 21 unidades produtoras da região Centro-Sul,
sendo 6 unidades com processamento de cana, 7 empresas que fabricam etanol a partir do milho e 8 usinas flex. No mesmo período, na safra 22-23, operaram 13 unidades produtoras. Ao fim da quinzena, uma unidade encerrou a moagem, enquanto o acumulado já se contabilizavam 249 unidades. No ciclo anterior, até 1º de fevereiro, 251 usinas haviam terminado o seu período de processamento. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h18 e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou muralhas em presídios federais. A matéria de Alain Barbosa. Depois da fuga inédita de 2 detentos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta quinta-feira uma série de investimentos para reforçar não só a de Mossoró, mas as 5 unidades federais. Algumas medidas são imediatas, outras necessitam de um processo licitatório para aquisição de serviços e equipamentos. De imediato está a convocação de 80 policiais penais aprovados em concurso público. Entre as outras medidas está a construção de muralhas, assim como a que foi erguida no presídio do Distrito Federal, como detalha Lewandowski. Em primeiro lugar, a modernização do sistema de vídeo monitoramento dos 5 presídios federais. Em segundo lugar, estamos determinando o aperfeiçoamento do controle de acesso aos presídios federais, inclusive com um sistema de reconhecimento facial de todos aqueles que ingressam nas unidades prisionais, sejam eles, enfim, os próprios presos, sejam eles visitantes, sejam eles administradores, autoridades ou, enfim, mesmo advogados terão que passar por um reconhecimento facial. Em terceiro lugar, vamos ampliar o sistema de alarmes e sensores de presença em todas as 5 unidades prisionais federais. Lewandowski concorda com a opinião de especialistas de que a fuga foi resultado de uma série de falhas, inclusive estruturais. Houve uma fuga pela luminária da cela e ao invés desta luminária e o entorno estar protegido por uma laje de concreto, ela estava protegida e fechada por um simples, trabalho comum de alvenaria. O ministro da Justiça e Segurança Pública descartou a hipótese de que a fuga tenha sido facilitada como parte de alguma estratégia política para desestabilizar o trabalho de combate ao crime organizado no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. 7h21, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, inscritos no concurso nacional unificado tem até hoje para pagar a taxa. Irregularidade no seguro-desemprego gera prejuízo milionário. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já, trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Olha, dos 2.650.000 candidatos inscritos no concurso público nacional unificado, 1.100.000 ainda não pagaram a taxa de inscrição, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O valor é de R$60 para cargos de nível médio e R$90 para nível superior. O prazo para pagamento da guia de recolhimento da União se encerra nesta sexta-feira. A taxa pode ser paga no banco por meio de Pix, fazendo uso do QR Code. O chamado Enem dos concursos vai selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. A prova, constituída de questões objetivas específicas e dissertativas por área de atuação, será aplicado no dia 5 de maio em 220 cidades de todas as unidades federativas. Os inscritos poderão verificar os dados finais no dia 29 de fevereiro por meio do site da Sesgran Rio, que é a banca realizadora do processo seletivo e por onde está sendo realizado o processo de inscrição, com o uso da conta gov.br.
E o Ministério das Comunicações criou um grupo de trabalho para aprimorar o marco regulatório postal que incide apenas sobre os Correios, foi o que afirmou a pasta nesta quinta-feira, citando que as regras atuais criadas em 1978 estão defasadas. Atualmente, por exemplo, há uma demanda crescente para o serviço de entrega de encomendas de comércio virtual, que não era uma atribuição tão relevante há cerca de 5 décadas. É o que afirmou o Ministério em comunicado à imprensa. O grupo de trabalho, que inclui representantes dos Correios, é liderado pela Secretaria Executiva do Ministério. Em abril do ano passado, o governo federal retirou os Correios e outras estatais de programas de privatização. As empresas tinham sido incluídas durante a passagem de Jair Bolsonaro para o Palácio do Planalto. Após isso, o governo federal anunciou investimento de 856 bilhões de reais nos Correios por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, afirmando que os recursos serão usados para modernizar a infraestrutura logística nacional da companhia. Irregularidade no seguro-desemprego gera prejuízo milionário. Os detalhes dessa reportagem com Isabelle Pesce. O Tribunal de Contas da União realizou uma fiscalização no Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente nos procedimentos de controle interno do Programa de Seguro-Desemprego. O foco foi na modalidade formal, aquela destinada a oferecer assistência financeira a trabalhadores demitidos sem justa causa. Os resultados revelaram mais de 300 mil solicitações com inconsistências. Dentre as falhas, destacam-se os pagamentos irregulares a servidores públicos de entes subnacionais, totalizando 147 milhões de reais em indícios de irregularidades de 2018 a junho de 2022. Também foram identificados pagamentos a trabalhadores com suspeita de fraudes nos contratos de trabalho, num total de cerca de 544 mil reais em falhas de 2014 a maio de 2022. O auditor-chefe da Audi Benefícios, unidade técnica do tribunal responsável pelo processo, João Ricardo Pereira, destaca as principais razões que levaram às irregularidades. Os problemas foram causados principalmente por falhas na governança da relação contratual entre o Ministério e a Dataprev. Houve ainda falhas nos controles internos do programa, que levaram a pagamentos irregulares para servidores públicos de entes subnacionais. O tribunal também analisou o trâmite dos recursos administrativos. Em um dos casos, um único requerimento foi analisado 15 vezes. Tal situação impõe carga excessiva e ineficiente ao sistema. O TCU também fiscalizou a acumulação indevida de benefícios, bem como o processo de recursos administrativos, que, quando possuem falhas, acarretam custos desnecessários para a administração pública. Como resultado da investigação, a Corte determinou que o Ministério do Trabalho e Emprego corrija e aprimore o banco de dados utilizado no gerenciamento do programa, além de revisar os pagamentos suspeitos e incluir modificações no contrato com a Dataprev. Siga a Tricom nas redes sociais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Isabela Pesce. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34. E a Equatorial Energia deverá voltar à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para prestar novos esclarecimentos sobre o fornecimento de energia elétrica no estado. O encontro ocorre 4 meses após representantes da companhia terem ido ao Legislativo goiano darem explicações aos parlamentares num contexto de inúmeras críticas ao serviço. 4 meses depois, as críticas continuam. Nesta última quarta-feira, Goiânia e a região metropolitana registraram pontos de apagão durante a tarde. A sessão, que já estava prevista, foi proposta pelo deputado estadual Gugu Nader, membro titular da Comissão de Minas e Energia da Alego. Com a abertura dos trabalhos no Legislativo, que estava marcado para essa quinta-feira, a audiência agora foi agendada para os próximos dias. Em outubro do ano passado, a empresa participou de uma audiência pública naquela Casa Legislativa após uma série de reclamações de consumidores. À época, a Equatorial se comprometeu a realizar investimentos para melhorar a qualidade do serviço. E a Assembleia Legislativa de Goiás obteve uma autorização judicial para utilizar o avião Baron 95 B-55, apreendido em uma operação da Polícia Federal contra tráfico de drogas e que vai ficar à disposição dos deputados, com prioridade para o presidente Bruno Peixoto. A direção do Legislativo afirmou que a previsão do custo é de 400 a 500 mil reais anuais, incluindo seguro, manutenção e combustível, com voos de até 150 horas. Além disso, serão gastos 91 mil reais para reparos para garantir o funcionamento da aeronave, com previsão de começar a voar já no próximo mês.
A permissão da Justiça foi dada depois que a Alego incluiu no pedido um compromisso de uso compartilhado com o Corpo de Bombeiros, com prioridade para operações críticas de resgate e atendimentos emergenciais, incluindo transporte célere de órgãos para transplantes. 7h36. Famílias de pessoas com deficiência ou espectro autista devem renovar o aluguel social. O alerta quem faz é Lucas Xavier. As famílias que têm em sua constituição pessoa com deficiência ou no espectro autista e recebem o benefício do programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social têm direito à renovação do benefício. Contudo, é preciso ficar atento ao prazo. A prorrogação é exclusiva para estas famílias com pessoa com deficiência física, visual ou mental, considerada severa ou profunda ou dentro do transtorno do espectro autista. Para garantir a continuidade regular do pagamento, a solicitação precisa ser feita um dia após o pagamento da 15ª parcela, até no máximo 60 dias antes do pagamento da última parcela. Para comprovar que se encaixa no requisito de prorrogação, o interessado deverá apresentar relatório ou laudo médico que comprove a deficiência. Outros documentos necessários são a folha de resumo do CAD único atualizada e o comprovante de endereço também atualizado. O modelo do laudo de avaliação médica para fins de prorrogação de benefício está disponível no site ageab.go.gov.br. O aluguel social é um benefício do governo de Goiás que repassa R$ 350 por 18 meses para uso exclusivo com pagamento de aluguel. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h37. E o América Mineiro agora é de fato o melhor time do Campeonato Mineiro. No encontro com o Cruzeiro, com ambos os times chegando ao clássico com 10 pontos, o Coelho levou a melhor e venceu por 2-0. Gols de Renato Marques e Rodrigo Varanda, ambos no segundo tempo. O Coelho soma 13 pontos e fica próximo de garantir vaga na semifinal do Campeonato Mineiro e acabou com a invencibilidade do rival na temporada. Com a vitória, o América continua invicto na competição. São 4 vitórias e um empate. O time treinado por Cauã de Almeida começa bem a temporada, mesmo perdendo o artilheiro Mastriani. O Coelho mantém a invencibilidade também contra o Cruzeiro em clássicos pelo Mineiro. A última derrota foi em 2019. Com a vitória, o América chegou aos 13 pontos, se isola na liderança do Grupo C, abrindo 6 pontos para o Atlético em segundo. É o time de melhor campanha do estadual. O Cruzeiro segue agora com 10 pontos na liderança do Grupo A. São 3 grupos e o líder de cada chave se classifica além do melhor segundo colocado. E o terceiro lugar e a consequente desclassificação no pré-olímpico da Venezuela levou às primeiras mexidas na CBF. O treinador Ramon Menezes e Branco, coordenador de seleções de base, vão ser demitidos pelo presidente Edinaldo Rodrigues. O Brasil perdeu para a Argentina por 1-0 no último domingo em disputa realizada na Venezuela e está fora pela terceira medalha de ouro consecutiva nos Jogos de Paris 2024. O Paraguai e os argentinos se classificaram. A partir da próxima semana, Rodrigo Caetano assume como diretor de seleções. Ele já se reúne com Edinaldo nesta sexta-feira na sede da CBF. Juan, ex-zagueiro e dirigente do Flamengo, também negocia com a CBF. Outra mexida é a saída de Felipe Leal, atual técnico do Sub-17. Ele pediu demissão e vai trabalhar com André Jardine no América do México. Com Leal, a seleção Sub-17 foi eliminada nas quartas de final do Mundial da categoria no ano passado. Dudu Patetucci, técnico da Sub-15, contratado por Branco, dificilmente vai permanecer na CBF. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo está com um comportamento misto em seus preços nesta semana que sucede o feriado de carnaval. Segundo o consultor de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, a indústria frigorífica ainda sinaliza uma posição confortável em seus estoques, mesmo em um período mais lento em termos de negociações. O escoamento de carne foi satisfatório durante a primeira quinzena, com a elevação dos preços da carne ao longo do período. Os pecuaristas ainda se deparam com a boa capacidade de retenção,
cadenciando o ritmo de negócios e contendo movimentos mais agressivos de queda nas cotações. Confira as cotações no fechamento de ontem. São Paulo, capital, R$ 239. Goiânia, Goiás, 227. Uberaba, Minas Gerais, R$ 240. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, 225, uma queda de R$ 6. Cuiabá, Mato Grosso, R$ 211. O mercado atacadista voltou a apresentar preços acomodados durante a semana. Iglesias diz que o ambiente de negócios aponta para uma menor propensão a reajustes durante a segunda quinzena deste mês. A carne bovina teve ganhos de competitividade ao longo do mês se comparada à carne suína e principalmente em relação à carne de frango, um fator que oferece algum suporte aos preços. 7h41 e produtores de soja sofrem com perdas em 4 regiões do país nesse início de ano. Yumi Kawano é quem traz os detalhes. O calor e as chuvas irregulares prejudicaram a produção de soja no Brasil e o cenário não é um dos melhores no início de 2024. O ano começou com perdas expressivas, principalmente no Centro-Oeste, maior região produtora do grão do país. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, mostram que em relação à safra anterior, a perda no Centro-Oeste foi de 11%, no Sudeste 8%, no Nordeste 7% e no Norte 5%. O Sul foi a única região que teve melhoria, com crescimento de 20%. As projeções da Conab apontavam para uma colheita no país de 162 milhões de toneladas, quando considerada a expectativa inicial desta temporada, mas o número foi revisado para baixo. A expectativa agora é que a produção seja de 149,4 milhões de toneladas. O advogado Evandro Grilli, especialista em direito ambiental e sustentabilidade, explica alguns dos fatores que levaram a esses resultados. Nós passamos por um El Niño muito forte nesse ano que passou, que está terminando agora, né? Mas foi uma das temperaturas mais elevadas, né? Isso muda toda a estrutura de chuvas, né? A questão climática é cada vez mais um desafio gigante para o agronegócio. E ainda na sustentabilidade, as questões jurídicas, né? Porque o mundo cada vez mais se cerca de maior controle ambiental possível, vai criando barreiras para que os produtos que venham de regiões que não respeitam o meio ambiente tenham dificuldade para ser comercializados. Os efeitos climáticos mais intensos do El Niño começam a perder força a partir de fevereiro, mas o fenômeno pode influenciar o clima até o mês de junho no país. Além disso, já existe a previsão de Laninha no segundo semestre deste ano, quando as regiões norte e nordeste do Brasil recebem mais chuvas. Por isso, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, recomenda aos produtores que redobrem os cuidados antes de fechar negócios nos próximos meses. A entidade pede que não realizem vendas imediatas e futuras e não adiantem compras. De acordo com a análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, no Mato Grosso, o maior estado produtor de soja, por exemplo, as dificuldades no plantio, necessidade de replantio e a falta de chuvas geraram essas perdas de produtividade. E em meio à queda dos preços, os resultados econômicos para o produtor ainda podem piorar. O advogado Evandro Grilli reforça a importância do agronegócio para a situação econômica do país. Se o agro estivesse em alta, como estava alguns anos atrás por uma conjunção de fatores, né, essa recuperação econômica da economia brasileira seria muito mais rápida, muito mais forte, né? Então, assim, nós somos um país que tem no agronegócio um dos seus principais players, se não o principal na esfera econômica, e quando ele não repete performances positivas de tempos atrás, a nossa economia acaba patinando e demorando mais a se recuperar. A análise da CNA foi publicada na edição de janeiro do Boletim Mensal de Inteligência de Mercado, divulgado na última quarta-feira. Reportagem Yumi Kawano.